Olá, que a paz esteja conosco. Hoje eu quero fazer um convite para uma jornada interior. Vamos juntos? Vamos refletir sobre um caminho que, olha, não é fácil, é desafiador, mas ele promete uma paz que sinceramente o mundo não pode dar. O caminho do perdão. Vamos fazer uma pequena pausa para pensar. Sabe, nos atritos do dia a dia, nas nossas interações, às vezes é uma palavra dita sem pensar, né? Um gesto de impaciência. Com que frequência essas coisinhas, essas pequenas farpas, acabam se alojando no coração e pesando na alma? Vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa realidade. E a verdade é essa, né? O atrito faz parte da vida. Não tem como fugir, é inevitável. E olhe só, até o apóstolo Pedro, um dos mais próximos de Jesus, sentiu essa mesma inquietação. E foi ele quem fez a pergunta que, lá no fundo, todos nós já nos fizemos em algum momento. E aí está a nossa lógica humana, né? Bem na nossa cara. Pedro, ele busca um limite, uma medida. É como se ele dissesse, Senhor, qual é o ponto final? 7 vezes já tá bom, né? É o suficiente? É o nosso coração, sabe, tentando colocar uma cerca, um limite na misericórdia. Mas aí vem a resposta de Cristo. E ela não só move a cerca de lugar, ela simplesmente destrói, pulveriza essa cerca. Não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E a gente sabe, isso não é uma conta de matemática, é um convite ao infinito. É um chamado para que o nosso coração se alargue, se expanda até ficar parecido com o coração do próprio Deus. E olha que verdade profunda é essa que São João Crisóstomo nos lembra. A nossa maior semelhança com Deus não está no poder, nem no conhecimento, mas sim na disposição constante, em estar sempre pronto para perdoar. É exatamente nesse ato de misericórdia que a gente reflete a imagem do nosso Criador. Ok, mas por que uma exigência tão radical assim? Como a gente consegue alcançar esse padrão? Bem, para que a gente pudesse entender a profundidade desse chamado, Jesus nos contou uma história. Uma parábola que basicamente ajusta a nossa visão sobre o que é dívida e o que é perdão. Vamos ouvir com o coração aberto. A história começa de um jeito bem comum, até parecido com o nosso mundo. Tinha um rei, um senhor poderoso, que decidiu que era hora de acertar as contas com seus servos. Sabe, um ato de administração, de colocar as coisas em ordem. Só que o que vem a seguir vai muito, mas muito além de qualquer contabilidade humana. E logo de cara trazem um homem com uma dívida de 10.000 talentos. Olha, é até difícil pra gente hoje em dia entender o que isso significa. Não era só muito dinheiro, era uma quantia impossível. Pense em orçamentos de nações inteiras. Era uma dívida que nem gerações e gerações da família dele conseguiriam pagar. Jamais. E aí acontece o que ninguém podia imaginar. Diante da súplica daquele servo, o rei não renegocia, ele não oferece um plano de pagamento, nada disso. Movido por uma compaixão pura, imensa, ele faz o que nenhum credor jamais faria. Ele perdoa tudo. A dívida, aquela dívida gigantesca, simplesmente deixou de existir. Só que agora a cena muda, e muda drasticamente. Aquele mesmo servo, sabe, com aquele peso inacreditável recém-tirado dos ombros, ele sai do palácio. E no caminho, o que acontece? Ele encontra um companheiro de serviço, alguém que também devia dinheiro para ele. E qual era a dívida? 100 denários. Para a gente ter uma ideia, 1 denário era o salário de um dia de trabalho. Ou seja, era uma dívida real, existia sim. Mas, se a gente comparar com o oceano de misericórdia que ele tinha acabado de receber, isso era menos que uma gota d'água. Era uma ninharia. E é bem aqui que Jesus revela o ponto central da parábola, o coração do perdão. Ele nos coloca no lugar daquele servo. A nossa dívida com Deus é de 10.000 talentos. Impagável, mas foi perdoada por pura graça. E as ofensas que a gente recebe dos outros, elas são os 100 denários. A questão é, quando a gente entende a imensidão do que nos foi perdoado, como é que se pode ter a coragem de não perdoar essa dívida tão, mas tão menor que os outros têm conosco? E veja bem, essa compreensão não é só um exercício intelectual, sabe? Não é só entender com a cabeça. É um convite para uma transformação do coração. O perdão ele não começa com um gesto externo. Ele começa com uma mudança lá dentro. No nosso olhar, cultivando uma disposição para compreender, para desculpar. Porque vamos ser sinceros, com que frequência a gente julga o ato de alguém sem ter a menor ideia da batalha que aquela pessoa está travando por dentro?
A gente vê a palavra ríspida, mas não vê o cansaço extremo. A gente vê o erro, mas não vê a dor, a ignorância ou a luta que levou a pessoa até aquele ponto. A gente não vê. E aí São Bernardo, com aquela sabedoria de pastor que ele tinha, nos dá um caminho bem prático para a gente treinar o coração. Primeiro ele diz, se a ação foi errada, tente olhar para a intenção. Se perguntar, será que a pessoa queria mesmo me ferir ou foi só descuido? Se até a intenção parece ruim, então olhe para a fraqueza humana. Qual foi a força da tentação que derrubou essa pessoa? É um exercício de caridade no nosso pensamento. E Santo Agostinho nos leva ainda mais fundo, a uma humildade radical. Ele nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer: não há erro que o outro cometeu que eu também não seja capaz de cometer. Essa consciência da nossa própria fraqueza, essa é a sementinha da verdadeira compaixão. E os frutos que nascem de um coração assim, um coração humilde? São a paz e a alegria. Sabe, quem perdoa é o primeiro a ser curado. A gente passa a ver o bem nos outros, a entender as lutas deles, e a gente se livra daquele peso amargo do julgamento. No final das contas, não é só um favor que se faz para o outro, é um presente que damos a nós mesmos, uma vida muito mais leve, muito mais serena. E agora a gente chega no ponto mais alto dessa nossa jornada. Porque o perdão, veja bem, não é um ato passivo. Não é só esquecer ou ignorar uma ferida, não. É a ação mais poderosa e positiva que um ser humano pode realizar. É a resposta cristã ao mal. A proposta do Evangelho é de uma radicalidade impressionante. Diante do mal, da ofensa, da injustiça, a resposta nunca é pagar na mesma moeda. A resposta é superabundar em bem. Não é fingir que o erro não aconteceu, mas é se recusar a deixar que o mal dê a última palavra. Então fica aqui uma provocação final para a vida prática, para hoje. Pense num pequeno atrito do dia, uma impaciência, talvez uma resposta meio torta que chegou até você. E se, em vez de responder com um gelo do silêncio ou da indiferença, a resposta fosse um ato inesperado de bondade? Um gesto simples, um sorriso, uma palavra amável. Essa é a estratégia de Deus. Não é só lutar contra o mal, é afogá-lo numa abundância de bem. É inundar cada situação com tanta graça, com tanto amor, que a ofensa perde a força, ela se dissolve e dá lugar a algo novo, redimido. Que a gente tenha a coragem de viver essa verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.